E mais um papo dessa semana está trazendo aqui uma pessoa muito ilustre, viu? Quem é aqui de Maringá, de região também, quem é de Umuarama, Paranavaí, Nova Esperança, bom, e algumas outras cidades aqui da região, vai conhecer bem essa pessoa, e bem de antigamente, viu? Porque ele é jornalista, comunicador, um excelente apresentador, imitador, tá? Imitador, além de outras qualidades aí, de outros atributos aí que a gente vai descobrir ao decorrer aí do nosso bate-papo. Estou aqui com William Souza. William, muito obrigado por estar presente aqui com a gente, Will. Poxa, eu que agradeço. Primeiro que assim, tantos adjetivos positivos, né, me deixa extremamente lisonjeado. Obrigado mesmo por essa apresentação. Acho que nem mereço tudo isso, mas obrigado. Além de tudo é modesto, tá? Que legal. eu nunca participei de um podcast na minha vida, então vamos lá junto nessa experiência aí que está sendo demais desde já. Ah, cara, eu também, eu nunca apresentei um podcast na minha vida, estou aqui também, né, Jaque? Então, a gente se vira, mas o importante é o seguinte, é a gente se comunicar, que eu acho que esse é o intuito. Mais um papo, ele surgiu com essa ideia, trazer pessoas que vivem a comunicação no seu dia a dia, pessoas que trabalham aí que tem essa veia empreendedor, sabe, que trabalha com o público, com as pessoas, que conversa, que se comunica, e nada melhor do que você também realmente estar participando aqui com a gente, e além de tudo mais, é um grande amigo, um grande parceiro aí, que a gente trabalhamos, né, dividimos aí a mesma empresa de trabalho por um bom tempo, e é bom a gente rever os amigos e conversar com eles assim. E já para começar, eu quero saber o seguinte, Will, por que você quis ser jornalista, cara? Pois é, o jornalismo na minha vida, Valério, é uma coisa até engraçada, porque ele surgiu quando eu era criança. É verdade, eu tinha só 7 anos, e aí eu pegava escova de cabelo, fazia de microfone, brincava de apresentador e tudo mais. E aí, certo dia, eu olhei para minha avó e falei, olha, vó, eu quero ser jornalista. E aí ela, mas jornalista? Eu falei, jornalista, vó. Foi a primeira pessoa para quem eu falei. E aí, dali em diante, esse sonho ele foi crescendo. Na escola, né, as professoras falavam para minha mãe, e minha mãe me conta, que eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de conversar, de indagar, de perguntar, né? Porque repórter é perguntador. Sim, sem dúvida. Tem que ter isso na veia, né? Tem que ter realmente esse atributo. E aí, depois disso tudo, quando eu cheguei, né, no colégio estadual, lá em Foz do Iguaçu, né? Eu sou iguaçuense, morei lá até os 11. Temos algo em comum, também sou. Também iguaçuense? Eu não sabia. Sou. Sério? Sou filho eu costumo dizer que eu sou filho de Itaipu. Porque meu pai, ele era barrageiro. Barrageiro de Itaipu. E aí, na época, né, da construção ali da usina de Itaipu, eles faziam as vilas ali, Vila A, Vila C. Sim. E tal. Então, meu pai morou ali na Vila C e eu fui fruto, né, de lá e nasci lá em Foz. Mas você sabe que, até fazendo um parênteses na história, esses dias eu estive lá em Itaipu, eu fui lá quando era criança. E surpreendente, assim como a visão da gente muda, né? Eu não sei, você esteve lá recentemente como adulto? Faz muito tempo, cara. Faz acho que mais de 20 anos que eu não vou na Itaipu. Já tive a oportunidade de ir a Foz do Iguaçu ali, fui na Ponte da Amizade, as Três Fronteiras, mas não consegui ainda ter a oportunidade de ir lá visitar Itaipu novamente. Pois é, e eu fui lá uma vez numa excursão de escola, eu era muito criancinha. E agora, né, nas férias, agora eu levei minha esposa, a Jéssica, para poder conhecer um pouquinho da infraestrutura. E eu não tinha a memória do tamanho, da imensidão que é aquilo. É realmente impressionante, é gigantesco, é uma obra incrível e, inclusive, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi na época da construção ali de Itaipu, a quantidade de alimentos que os barrageiros consumiam, né? Caramba! Toneladas e toneladas de arroz, 4 toneladas de arroz, 2 toneladas de feijão. Tudo isso está registrado ali, né? Tudo está registrado no Ecomuseu lá, então muito bacana mesmo. Cara, não, eu falo que, tipo assim, meu pai mesmo, ele conta muitas histórias lá da usina mesmo, né?
que pessoas falam, não, teve gente que foi enterrado no meio do concreto, que foi morto, muita gente morreu, mas tudo isso é mito, né? É mito? É tudo mito, porque lá na Itaipu eles tinham um sistema de segurança muito forte, sabe? Muito forte. Lógico que não tanto quanto hoje, porque vamos pensar lá começo dos anos 80, né? Ali ainda a questão da segurança e tudo mais era um pouco mais precário. Mas eu lembro que a preocupação que meu pai falava que eles tinham lá, que meu pai ele era meio que... Não era encarregado de obras, ele era um pouquinho abaixo, ele era líder, né, de equipes lá, falava que onde o pessoal tinha que estar com capacete, com a botina, ou com cinto e tudo mais, e que mesmo assim surgiam, né, os boatos de que morreu fulano de tal, morreu pessoas, e ficaram enterrados no meio do concreto. Eu falei, gente, meio que, como que eu posso dizer, é meio macabro a história, mas é tudo mito, viu, gente? Então o pessoal que mora ali na região e que ouve essas histórias aí, pelo menos... O que venderam pra gente que nada disso aconteceu. Que bom, né? Graças a Deus. Porque eu vou te dizer, olhando aquela altura toda, eu imaginei que algum ou outro, né? Ou outro acidente de trabalho. Isso aí, sem dúvida. E aí eu não sei como é que foi o resgate, mas enfim, né? Que bom que te venderam que é mito e que bom também. Acredito que é mito, poxa. Não, sem dúvida. Mas continue, você estava lá falando que você é Foz do Iguaçuense até os 11 anos, né? E depois você... Exatamente, retomando aí, né? E aí, quando eu fui pro colégio estadual, lá tinha uma rádio de pátio, assim. O pessoal do terceirão colocava... a caixa de som para fora, e aí eles tinham uma mesinha de áudio, né? Eles colocavam a mesinha de áudio dentro de uma salinha, e aí ficavam 2 locutores, aí eles dividiam o mesmo microfone, e aí eles ficavam. Então, o pessoal lá das demais séries, né, da 5ª ao 2º ano, colocava, porque era a 5ª série, gente, eu sou meio velho já. Aí o pessoal colocava lá o bilhetinho, passava para eles e eles, fulano de tal tá mandando um abraço para Ciclana, entendeu? Então, né, o Joãozinho mandando um abraço para Maria, tal. E aí foi. E aí eu vi aquilo lá e falei, também quero ser locutor da rádio Frequência Máxima. E eles faziam mais ou menos assim, rádio Frequência Máxima, entendeu? Tinha os efeitinhos. Tinha, eles batiam aqui, frequência máxima. É interessante. É que você não precisa, seu vozeirão vozeirão de tenor não necessita. Não precisa. Aí eu falei, quero ser. Aí eu cheguei lá pra eles e falei, olha, é o seguinte, eu quero ser da rádio aí também. Aí eles falaram, não, aqui é só os mais velhos. Aí eu falei, professora, eu quero ser dessa rádio aí também, eu também quero ser locutor. Com 11 anos? Com 11 anos. Tinha acabado de entrar na 5ª série. Aí a professora falou, mas é só do terceirão. Falei, vou montar meu próprio meio de comunicação na escola. Meu Deus do céu. Olha só o que um jovem desesperado para ser jornalista não faz. Peguei, juntei com mais 2, não tinha computador na época, mas tinha um amigo meu que tinha um computador, um Pentium 4 na época. Áureos tempos, hein? Áureos tempos. Aí... Ele falou, não, vamos fazer o jornalzinho. Aí a gente passava de sala em sala, 5º A, 5º B, 6º, até o terceirão. Aí a gente vendia cada unidade do jornalzinho por 25 centavos. E recebia antes. Meu Deus. O jornal, nesse caso, era um impresso ali, né? Um impresso, exatamente. Aí a gente recebia antes, pegava esse dinheiro, fazia o jornal, vendia alguns anúncios de transporte escolar no jornal, ia lá no mercado, tem um mercado que eu me lembro, Milani, a gente vendia o anúncio lá por R$30, aí colocava assim, aí fazia a diagramação no Word, fazia a diagramação no Word. Aí é raiz, hein? Aí é raiz. Aí é editor raiz, diagramador raiz. Colocava lá Jornal Cataratas, porque o nome do colégio onde eu estudei é Cataratas do Iguaçu, e aí colocava Jornal Cataratas e imprimia. E uns 3, 4 cartuchos daquele recarregável de impressora. Aí depois a gente pegou... Só o preto também, né? Só, pra não ser colorido, né? Só preto e branco. A gente inventou na primeira edição de fazer colorido, mas a gente viu que financeiramente não rolava. Aí a gente fazia lá 3, 4 páginas, né, dia 4 de jornal, e depois chegava com aquele fardo assim de jornalzinho e ia distribuindo. E assim foi alguns meses, era uma edição por mês, né? Foram alguns meses ali e tudo mais. E você na época era editor-chefe já ou não? Eu escrevia, né? Inclusive, pena que eu não trouxe, mas eu tinha um caderninho
Que daí eu ia lá e escrevia tudo à mão primeiro, um caderninho espiral, legal. desse tamanhinho assim, tenho guardado comigo até hoje. Aí escrevia e mandava para a professora corrigia ali e depois a gente ia lá. Tinha revisor ainda. Digitava igual galinha quando vai picar milho. Catando milho. Catando milho. Aí fazia isso e a gente imprimia. Então, depois disso, depois dos meus 11, né, ali para 12 anos que eu fiz aquilo, aí, beleza, depois não inviabilizou, né, a questão do jornalzinho. E tinha lá em Foz do Iguaçu a TV Naipi. Sim, né, a TV Naipi de Foz do Iguaçu, que hoje é da Rede Massa, mas antigamente era do Grupo Paulo Pimentel. E tinha um apresentador lá, o Carlos Roberts, ele apresentava um programa policial, Chumbo Grosso Urgente. Vixe. Aí, eu, certa vez, escrevi uma redação da Guarda Municipal e eu fui premiado, eu fui o segundo colocado, ganhei um patinete. Na época um patinete custava R$80, mas era uma fortuna. Sim, né? Imagino. Então, aí eu conheci esse cara e ele falou, olha, lá na Fox Produções, que era uma produtora terceirizada, independente que produzia o programa, de vez em quando eles fazem alguns testes. E eu fiquei de olho no jornal. E certo dia eu vejo um anúncio lá, né? Lá na Gazeta do Iguaçu, né? Fox Produções, testes, né, para crianças, fazer um comercial sobre a dengue. Aí eu fui lá, né, gravei no chroma key, que é aquele fundo verde, né, tal. E acabei nunca sendo chamado. Mas essa foi minha história lá em Foi Foz, a primeira impressão, né, que você teve. Exatamente. Caramba, Will. Então, assim, nossa, e de lá de Foz você foi pra onde? Você foi pra Umuarama. Umuarama. Aí quando cheguei em Umuarama, este, né, jovenzinho, garoto, não desistiu. Porque daí eu cheguei lá em Umuarama com 13, meu tio mexia com boi, com vaca lá e tal, né? E aí eu fui mexer com isso, só que, poxa, mas eu quero ser jornalista e tal. Aí eu me lembro que antes da gente, foi, digamos, o último ato administrativo da minha tia madrinha, antes da gente vir para Umuarama, ela pegou e me comprou um gravadorzinho de voz lá no Paraguai. Cara. A gente atravessou a Ponte da Amizade. Esses gravadorzinhos eram famosos, hein? Sim, aquela fitinha pequenininha. Aí a gente atravessou a ponte, ela me comprou um desse, aí a gente veio para Umuarama, aí eu começava a gravar umas reportagenzinhas naquele gravador. A colheita de soja, Criava suas matérias ali. Criava as reportagens, exatamente. Depois pegava, né? O meu avô tinha trocado uma bicicleta dele num rádio, porque meu avô sempre amou tocar violão e tudo mais, e ele gostava assim de gravar alguns áudios. Aí ele comprou um rádio daquele que era 3 andares. Nossa. Você sabe qual é que é, né? Tipo, é o CCE, não é o CCE? É um CCE, exatamente. CCE era, hoje a gente vê algumas fotos até no Instagram, Facebook, quem tinha um gravador daquele lá na época, um rádio daquele lá, era ostentação, né, cara? Exatamente. Aí era fita, aí em cima era alguma outra coisa. Tipo um equalizador que tinha, eu acho que era. Exatamente, aí tinha umas regulagens assim. Sim. E por fim o disco, né? De vinil, toca-disco, exatamente. E aí eu pegava e consegui comprar um microfone lá em Umuarama, pegava o microfone, colocava perto da caixa de som e gravava o Jornal Nacional. Então, colocava uma fita e gravava o Jornal Nacional. Aí ficava gravando. Depois do Jornal Nacional, no dia seguinte, eu ia transcrever. Eu tenho transcrições de... o grupo guerrilheiro Hezbollah atacou. Eu tinha transcrições dessa maneira. Ou seja, tipo assim, você ouvia o jornal, gravava ele e no dia seguinte você reescrevia ele. Reescrevia, exatamente. Caramba. E aí eu ficava ensaiando naquele gravadorzinho. Com o quê? Com 13 anos? 13 para 14 anos? Isso com 13 anos, exatamente, com 13 anos. Que coisa. E aí depois disso... Teve um patrão do meu pai que viu que eu gostava desse negócio tal, e falou, mas eu quero ajudar de alguma maneira, tal, né? Certa vez lá na chácara onde a gente morava, ele falou, quero dar uma mão para vocês, né? Eu bati no microfone aqui. A gente ouviu o tuque do microfone. O jacaré vai me xingar ali daqui a pouco. E aí ele pegou e falou, quero te ajudar. Aí ele pegou, falou, vamos comprar uma filmadora para você. Filmadora. Caramba, no Magazine Luiza.
Ele comprou em 10 Não era vezes. TechPix não, era filmadora. Não. Mas meu sonho era ter a TechPix. Porque a TechPix, né, nessa época, eu acredito que já tava no auge, né, cara? Já. Vamos falar de coisa boa, de TechPix, a câmera fotográfica e filmadora mais vendida do Brasil. Você lembra, né? Ixi, demais. 0800, era desse Olha lá, jeito. já descobrimos mais um outro dote aí do nosso entrevistado aqui, tá vendo? Ele fica imitando o povo e tudo mais. Tem uma memória boa, cara, memória boa, legal. E aí, Valerião, ele pegou e foi lá e falou: vamos comprar uma filmadora. E aí a gente comprou uma Samsung, eu tenho a caixa até hoje preservada, tenho ela até hoje, lá guardadinha. Obviamente tem um pouco de fungo, Sim. porque faz muito tempo. E ela gravava aqueles mini DVDs. Nossa, os mini DVDs, cara. Mini DVDs. Foi nessa época ali, 2006. E eu tenho a nota fiscal dela até hoje comigo, guardadinha lá. Ele pagou na época R$ 1.800, que era uma nota até considerável, né? Não, sem dúvida. Nessa época era muito dinheiro já. A partir daí, eu peguei essa filmadora, ficava sabendo de alguma coisa na cidade. Chamava o mototáxi, aí o mototáxi ia lá em casa me pegar, lá na chácara, né, na estrada Canelinha, me pegava lá, levava lá para o centro da cidade, e aí eu chegava lá, gravava entrevistas assim. Fazia né? entrevista, filmava com o microfone na mão. Exatamente, filmava com o microfone na mão. Já passei por isso também. Você já passou, Já né? passei por isso. Quem é da comunicação e faz o que faz hoje em dia é porque teve uma escola Sim, sensacional cara. lá atrás. Sem dúvida. Né? Esse negócio do cara entrar onde ele senta aqui, tem quem vem regular o microfone, Nossa. quem vem aqui com o abanador, aí o cara não sabe fazer mesmo, né? Não é o mundo que a gente conhece, né? Exatamente, não é o mundo que a gente viveu. Exatamente. E aí fiz um DVD, né, um compilado com 8 reportagens. E eu mandei para a TV local, TV Amizade, lá em Umuarama. Né? Antigamente só tinha um programa do Tatu lá, que é um programa policial, bem até famoso, hoje né? Bem super conhecido. famoso, né? Inclusive me abriu muitas portas. E mandei para lá, aí a direção da emissora falou o seguinte, falou: olha, William, você é muito novo ainda, você é muito jovem, como que eu vou fazer para te contratar? Né? E isso eu tinha 14 anos. Aí eu falei: tá, tudo bem, mas tal. Aí de vez em quando eu ligava, falava: ô Milton, né? O Newton, aliás, eu falei Milton, mas é Newton. O Newton, que era conhecido como Barba, era o diretor. Aí tava para estrear um outro programa à tarde, né? Aí esse mais jornalístico, pro lado assistencialista e tudo mais, né? Uhum. E falando de economia, política, enfim, vários outros assuntos do dia a dia, né? Do cotidiano, não só o policial. E aí, um certo produtor, o Edivaldo Domingos, a quem eu tenho uma gratidão gigantesca, enorme, ele viu esse DVD. O Newton falou: tem esse rapaz aqui, dá uma olhada. Só, ele tem vontade. Ele não é repórter, não é jornalista, mas ele tem vontade. E esse produtor, ele viu esse DVD, né, o Edivaldo, que até hoje está em rádios lá de Umuarama, foi produtor de televisão, é um cara super conhecido no meio lá em Umuarama. Ele disse: olha, é o seguinte, eu vou fazer um teste com você. Meu coração, Valério, você não faz ideia. Imagina. Quando eu recebi aquela ligação, não, vocês não fazem ideia. Não, eu fico imaginando assim, tá lá o Will com o microfoninho ali no quarto dele, escrevendo os papeizinhos, de repente, será que um dia eu vou pra TV? Será que um dia eu consigo ir pra TV? De repente toca o telefone, e aquele telefone antigo, né? Aquele telefone de toque, tom de celular, não. Telefone, né, fixo ali, e lá vai o Will atender o telefone. Aí eu atendi o telefone: oi, aqui é o Edivaldo Domingos, tá? Aquela voz de locutor, né? Alô, William, aqui é o Edivaldo Domingos, tudo bem? Sou produtor aqui da TV Amizade. Aí minhas pernas amoleceram. Eu falei: ai meu Deus, será? Aí ele falou: seguinte, vamos fazer um teste com você e tudo mais. E esse teste virou uma contratação imediata. Que legal, cara. No dia, me recordo como se fosse hoje. No dia 6 de julho de 2008, eu fui lá para fazer o teste, uma reportagem que inclusive já foi pro ar. Era uma reclamação de uma moradora, não tem como esquecer. 14 aninhos. 15 anos já. Tá 15 anos. Aí 15 anos. Uma moradora que
estava reclamando porque ela morava numa área de risco, né, perto de um riacho lá em Umuarama, e a casa dela estava apresentando rachaduras. E aí eu fiz meu primeiro repórter cinematográfico, foi o Diego Alberto, né, é uma grande fera, tá lá no Japão agora, né, tá trabalhando com outras coisas lá, tá um pouquinho longe de Umuarama, mas é uma pessoa muito querida. E aí eu gravei essa reportagem no dia 6. No dia 7 de julho de 2008, eu fiz aniversário. Completei 16 anos. No dia 8 de julho de 2008, o programa entrou no ar. Então, dia 6 fiz o teste. Dia 7, um presentaço de aniversário. Gigantesco. Né? E no dia 8, eu acabei já estreou o programa e já foi entrando no ar. Exatamente. Cara, o programa com o Eduardo Mello. É importante dizer, o Eduardo Mello também é uma grande... Você conhece, já ouviu falar, né? Eduardo Mello, uma grande figura, foi vereador, extremamente votado, uma pessoa queridíssima lá em Umuarama, e como radialista, como locutor também, uma super fera da comunicação. Nossa, cara, que maravilha. Não, e isso é legal, porque tipo assim, a gente pensa, né? Ah, não, as pessoas acabam tendo sorte, de repente ele tá andando na rua, tropeçou num cara ali, quer ser jornalista. Não é assim, né? E eu falo também porque a minha experiência com a TV também não vou dizer que foi tipo assim algo planejado, que nem você, eu até conhecendo você mais do que a gente já conversa há um bom tempo, eu lembro que quando você entrou lá na Rede Massa, acho que foi em 2012 ou 2013. 2012, exatamente. 2012. Isso mesmo. Aquele rapazinho, franzininho, mas vinha com todo o pique, com toda a banca e já falava assim, não, esse aí é jornalista nato, já acostumado lá em Umuarama e tal. Eu falei, mas será que ele vai dar conta aqui em Maringá? Filho, mas não foi a primeira matéria que a gente começou a pegar do rapazinho, quando vi já tava fazendo a nacional já, né? Então, cara, é gostoso quando a gente percebe e encontra pessoas que sabem o que querem, né? E como que eu posso dizer? E que constroem essa carreira, porque assim, lógico que graças a Deus hoje você está numa das melhores emissoras, né, do Brasil e com certeza com uma boa audiência aqui em Maringá, mas não foi por acaso, né? Não foi por acaso, principalmente pelo fato de você ter passado aí por tantas situações que fizeram com que você chegasse onde você chegou, né? E ô Jaca, a garganta tá meio seca, Jaca. Consegue arranjar uma... Eu vou querer uma cervejinha, cara. Pega uma cervejinha pra mim, que é uma aguinha. Eu quero uma água, água com gás. Com gás, sem gás? Dá uma água pra mim também. Uma água com gás. Eu quero ser chique. Quero água com gás. Vê se tem aí. Mas, gente, o Jaca é como se fosse o Maradona do Faustão. O Jaca, ele é o nosso posicionador de câmera, o nosso rapaz do corte, cuida do som, cuida da nossa geladeira também. Depois entendeu? Me lembra que eu quero contar uma história do senhor Maradona lá no Faustão. Tá? Porque eu tive lá assistindo o programa do Faustão. É verdade, você fez uma pergunta lá, não foi? Fiz uma pergunta. Você fez uma pergunta é verdade. Lá. Eu posso contar já? Não, pode. Vamos entrar. Depois então, já prepara pra... Então, o nosso super cara, Maradona aí, ó. Conta essa história, depois a gente volta lá, continua a sua retrospectiva também. E aí, Valerião, eu tava lá, a gente chegou lá em São Paulo, né? Os estúdios Globo lá em São Paulo, tudo mais. Foi na época que eu tava numa passagem ali pela RPC, né? E aí eu cheguei lá no estúdio do Faustão e tal. Aí eles estavam ali selecionando umas pessoas para poder perguntar. Aí tô lá, falei, aí todo mundo, né? Os colegas ali aqui de emissora, vai lá, se candidata. Eu falei, mas eu se candidatar, né? Tal. O Jaca tá trazendo já. Aê, Jaca, olha só. Cuidado para não tropeçar no cabo, não arrebentar com tudo. Aê! Derrubar a câmera. Cuidado, Jaca. Ainda não paguei ela não, hein? Ixi, tá igual a minha câmera lá. Geladíssima, hein? Tá bom. Obrigado, tá Jaca. Obrigadão, viu? Aí me candidatei lá e tudo mais. Aí sentei num local estratégico lá, porque o pessoal acabou me selecionando. Não, sua pergunta é legal, vem aqui. Aí fiquei lá. E tava passando aquele quadro Domingão Aventura, né? Eu tava lá. E o Faustão, durante os vídeos e tudo mais,
É surpreendente, assim, a naturalidade daquele cara. É surpreendente, né? Ele tá aqui... tem gente que tem o tino e que não Ele é tem demais, jeito. ele é demais. É um dos comunicadores que eu mais sou fã, assim, hoje em dia. E até imita ele, né? Pois é. Ô, Ramil! Estourou o áudio aí. Essa imitação já foi muito melhor, viu? Hoje em dia eu já não estou mais tão bom imitador. Aliás, eu sou só bom imitador nas festas de firma, porque depois de certo horário, você já sabe, né? Aí o negócio é mais liberado. Aí o que acontece? E o Faustão tá ali, e aí daqui a pouco tá lá o Maradona com a bandeja, com uma xícara de café, uma xicarazinha de café num pires, e o Maradona vem e tropeça. Ele tropeça num cabo e derruba aquele troço, estatela no chão. E no ar, né, a gente vê assim nos monitores, tá lá a imagem do jacaré, do Domingo da Aventura e tal. Aí o Maradona vem assim falar alguma coisa pro Faustão, tipo, como quem diz, não, pode deixar, deixa pra lá, deixa quieto, depois eu tomo café. E, cara, muito engraçado assim, porque o cara tá ao vivo pra todo o Brasil, maior audiência da televisão brasileira no domingo, e aí, de repente, o cara se estatela com a bandeja de café. E o cara, ó, nem aí continua, ô, Ramil, ô, jacaré, eita, lá. Então é surpreendente, assim. Tem que ter um controle, né, cara? Não, lógico que, tipo assim, o ao vivo, ele passa, a gente, no YouTube, aí na internet da vida, a gente vê muitas pérolas, né, que se tornaram clássicos aí, memes e tal. Mas, com certeza, você deve ter passado também alguns apuros no ao vivo, não passou, não? Ah, sempre passa, viu? Alguém gritando atrás, principalmente buzinando, nossa errar o nome do entrevistado. Aí você tá no meio ali, perto de uma manifestação, a galera vem em cima, né? É difícil de se concentrar, cara, não é mole. E principalmente assim, a gente pensa, poxa, você tá num veículo, num canal onde você tá passando a informação. Você tem que, de certa forma, passar seriedade, independente do de qual programa que você esteja ali no momento, mas se você tem que passar informação, tem que passar com seriedade. E as pessoas às vezes não percebem isso, né? Tipo, você já teve alguma situação assim inusitada na qual você está lá, preparando para entrar no ao vivo, no link ou alguma coisa, ou vem alguém te chama a atenção para conversar, ou para tirar dúvida, ou para querer tirar uma foto? Tem alguma história assim? Sim, nossa, volta e meia acontece, viu? Você tá ali paradinho e aí de repente chega uma pessoa e começa a conversar. Aí você tá aqui, aí o Otávio Rossi, né? Nosso, por exemplo, de manhã lá, quem comanda o Primeiro Impacto? Primeiro Impacto no SBT, tá, SBT, gente? O William exatamente. Souza, nosso repórter ali, ele é repórter durante a semana, né? Isso aí. E os finais de semana, no sábado, ele é apresentador, né? Do Tribuna da Massa Especial de Sábado, né? Aí, continua. E aí, o Otávio, ele tá aqui. Atenção, Will, atenção. Aí você tá aqui com o microfone e a pessoa aqui do seu lado. Não, mas olha, porque lá no meu bairro tem uma rua assim assado. Falou, não, peraí que eu já... Só um pouquinho, que eu já te digo. E aí o Fernando começa a falar lá, vou conversar com o William Souza e tal, e a pessoa tá aqui, espera só um pouquinho. E de vez em quando acontece, acontece. Teve uma vez que saiu até a voz de uma pessoa, porque acho que a pessoa acho que não se ligou que eu tava ao vivo e aí saiu. Não, porque você tem que ir lá fazer uma reportagem e tal. Falei, não, desculpa, não, aqui tem um telespectador aqui, tá pedindo pra gente uma reportagem. Então você pede pro ar e... Você tem que ter o jogo de cintura e tocar o negócio, né? Tocar a notícia. Tá, voltando, continuando sua retrospectiva ali. A gente parou em Umuarama no primeiro convite, um dia depois do seu aniversário, para estrear o programa. Estreou. Você era repórter lá? Você foi como repórter? Como que foi Sempre como repórter, né? Repórter. É isso, exatamente. Eu fiquei na rua lá durante 2 anos, na TV Amizade, né? Como repórter e tudo mais. E aí ajudava ali na produção de conteúdo, né? Alguma coisa ali dos bastidores. Sempre gostei muito de editar, então também dava uma mãozinha em algumas questões ali para poder editar e tudo mais. Autodidata no Premiere 1.5. Nossa. Jaca, você lembra desse? Não, né? Não, você é mais jovem, né? 1.5. Eu peguei o resquício dele, cara, mas já fui pro 2.0. Né? Então. Era uma outra pegada. Eu aprendi com 1.5, aquele
cavalinho lá. Ficava cavalgando. E aí eu fiquei 2 anos, aí surgiu uma produtora lá em Umuarama que me chamou para uma conversa. Quando eu entro na sala, aí eu entro assim, eu vejo uma canopla do SBT. Meu coração, como lá naquele dia, né, antes do dia 6 de julho de 2008, meu coração quase salta pela boca. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Recebi uma ligação, ô William, ó, tal, aqui é fulano, da produtora tal, eu quero bater um papo contigo porque a gente tem uma proposta, né? Ok, cheguei lá, era uma proposta para montar uma equipe, né, e atender a Rede Massa. Porque, para as pessoas entenderem, a Rede Massa, ela é aqui em Maringá, a sede dela, né, Maringá, Apucarana, só que ela tem uma abrangência de 174 cidades. Então a gente chega em Guaíra, parte do Paraguai, parte do Mato Grosso do Sul, é gigantesca a cobertura da Rede Massa em Maringá. Entre as cidades estão Umuarama, que estão entre as principais, sim, Campo Mourão, Paranavaí, Cianorte e Guaíra, né? Então, são as principais cidades. Então, assim, a abrangência é gigantesca. É uma das emissoras, se não for a emissora regional com maior abrangência. Número, né, de abrangência de município. Exatamente. É muito grande. Exatamente. É gigantesca a área de cobertura. E aí, ele me fez essa proposta, né? Ó, vamos atender e tal. Aí eu pedi desligamento da TV Amizade e fui para lá. Aí eu fiquei lá coisa de 6, 7 meses. Acabou não dando certo, não por conta da Rede Massa, mas por conta da produtora e tudo mais. E aí eu voltei. Aí eu voltei para a Rede Massa. Para Amizade. Para TV Amizade. Na época eu já tinha trocado de nome, né? De TV Amizade para TV Caiuá. Só que eu não voltei como repórter, porque não tinha vaga, estava tudo preenchido, né? Aí eu voltei, o Edivaldo, né? Ele tinha, além de ser produtor do Cidade Urgente, além de ser radialista, ele tinha um programa aos domingos, o Feirão do Automóvel, que vendia carros, né? Na televisão lá em Umuarama. E aí ele teve a ideia, falou, ó, vamos criar um programa estilo Amaury Júnior, né? Festas e eventos, tal. Falei, boa. E aí eu entrei com ele nessa, né? A gente fez uma parceria para fazer um programa, durou ali, a gente ficou coisa de 1 semestre e meio no ar. E aí depois a TV falou, não, vem como repórter de novo. Aí eu voltei como repórter. E aí, imagina, eu tinha entrado na TV Amizade em 2008. Em 2010 eu saio, faço esse tempinho lá, mandando matérias para cá. Na época era a Fernanda Leone, apresentador do Destaque, Augusto Canário, apresentador do Tribuna da Massa e tudo mais. A Rede Massa fazia 2 anos, era uma neném, né? Tava recém-criada ali, né? Exatamente. E aí eu voltei para lá, né? Ali em 2010, né? Porque eu fiquei só 6 meses ali na produtora, mais ou menos. Voltei para lá e aí fiquei esse restante de tempo. Em 2012, eu cheguei em casa, tive uma conversa com minha mãe. Falei, mãe, eu acho que aqui eu não tenho mais chance de crescer. Eu não sei se um dia eu posso assumir uma apresentação ou não. Falei, mas eu quero trabalhar como repórter de emissoras maiores e tudo mais. Eu falei, mas para isso eu preciso fazer jornalismo. Em Umuarama, embora seja um grande polo universitário, tem a Unipar lá, que é uma universidade gigantesca, super respeitada no Brasil inteiro, mas só tinha publicidade e propaganda. E quase todo mundo que queria ser jornalista lá ia fazer publicidade e propaganda. Eu falei, mas eu não vou fazer publicidade. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu falei, quero fazer jornalismo. Aí, entre as pesquisas, pintou a Faculdade de Maringá no radar, eu vim para cá, né, no finalzinho de 2011, fiz o vestibular, passei. Em 2012 eu cheguei em Maringá para fazer faculdade. Coincidentemente foi em 2012 que eu me formei na Faculdade de Maringá. Olha só. Você estava chegando, você era meu calouro, você foi meu calouro lá. Exatamente. E é bom a gente relembrar essa época, porque ali a Faculdade de Maringá, ela viveu momentos marcantes assim na era do jornalismo ali, né? Prêmios prêmios de jornalismo. A Faculdade de Maringá ganhava muitos prêmios de jornalismo na época. Eu lembro de 2008 a 2012, mais ou menos, 13 ali, realmente tava um auge, né? Muito legal. E nessa época eu tava na TV comunitária, cuidava da TV comunitária lá. Eu me lembro. E também já tava na Rede Massa. E foi aí onde que
que eu realmente conheci, né? É verdade. O rapazinho franzininho, Jaca, mais magrinho que você, pensa. Franzininho, calminho ali. Mas era aceleradinho, ó. Aceleradinho, queria fazer as coisas com corrida e tal. E como é gostoso, cara. Como é gostoso a gente ver, ó, praticamente 10 anos depois, né? 10 anos, estamos aí como um apresentador. Você imaginava que você chegaria até onde você está hoje? Ou não? O que você pensava nessa época quando você entrou no... Eu sei que você queria ser jornalismo, queria crescer e tudo mais. A gente brincava que o William Souza era o futuro William Bonner. Era não, né? Pode ser ainda o futuro William Bonner ainda. Porque assim, com certeza, na veia, no seu sangue, a gente vê claramente essa percepção do desejo de ser o jornalismo, de viver o jornalismo, né? E infelizmente... A gente sabe que hoje em dia o jornalismo ele não tem tanta força como tinha antigamente, principalmente das notícias, da informação, da credibilidade, né? Porque se misturou muito. Né? Hoje, principalmente com essa internet, a gente tem aí uma avalanche de informação, de conteúdo que você não consegue, às vezes, separar o que é o real, o que é fake, o que é fato, o que não é. E o bom jornalismo... Ele precisa realmente manter, né, esse trabalho. O que você consegue, de repente, identificar não vou falar regressão, mas de transformação do jornalismo ao longo desses 10 anos? Porque eu sei que depois você entrou na Rede Massa, né, ficou um tempo ali, foi para a RPC, voltou para a Rede Massa agora realmente com uma bagagem. Não que a Rede Massa não tenha te dado isso, eu acho que cada etapa da sua vida foi um momento de crescimento, de transformação. Fase, né? Mas assim, o que você acha hoje do jornalismo em si? Como que ele tem se portado, como ele tem sido visto, né, pela população em geral, sabendo que a gente, ao longo dos anos aí, sempre é bombardeado com fake news, com informações falsas e tudo mais. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Eu acredito, Valério, que o advento da internet foi extremamente fundamental para a sociedade que a gente vive, para o Estado democrático de direito que a gente está inserido, né? O Brasil é um Estado democrático de direito, mas eu acredito que esse mesmo advento da internet para nos facilitar a vida, e aí eu estou falando como cidadão, não como jornalista, né? Mas também como jornalista, porque a internet nos facilitou muitos meios e caminhos, né? Ele, ao mesmo tempo que veio para ajudar, veio para atrapalhar a gente. Exatamente por isso, por esses motivos todos que você citou aí para a gente, né? A avalanche de informação, muitas vezes é difícil separar o joio do trigo, e é aí que entra o jornalismo profissional. William, você está dizendo que é preciso ligar uma emissora de televisão para saber, somente ali que eu vou saber a notícia verdadeira, real, apurada, checada. Não, existem outras plataformas. A internet é uma delas. Sim, tem grandes sites, Brasil afora, que são incríveis, né, que fazem um jornalismo sério, com credibilidade. Tem grandes jornais que migraram para a internet, para plataformas digitais, e eu acho que o jornalismo profissional ele entra aí nesse meio. Porque o cidadão, quando ele vai lá, vê uma informação falsa, vê uma informação na internet, não, isso aqui é verdade, e daqui a pouco ele vê que estão todos os veículos de comunicação profissionais dizendo que não é verdade. E aí ele às vezes pode custar acreditar num primeiro momento, mas isso acontece de novo. Chega a determinado ponto, né, o fim da linha ali, que o cara começa a ver, poxa, não é tudo que eu vejo na internet, especialmente nas redes sociais, que é verdade. Então, nem tudo que eu vejo, eu devo acreditar num primeiro momento. Eu preciso buscar outras fontes. E é bacana dizer o seguinte, que as pessoas devem buscar mais de uma fonte. Entende? Sim, a pessoa lê num site, ok, leu, se informou, vai no outro, lê, se informa, vai em outro e depois tire as próprias conclusões, né? Eu acho que esse é o lance, porque o jornalismo profissional ele ainda é muito importante, porque as pessoas às vezes não imaginam que para aquela informação ir para o ar, a gente ligou 4, 5, 6 vezes para a fonte oficial, né? Hoje teve, claro que daí quando esse podcast fosse colocado, né, obviamente
Tomara que a gente não tenha mais tantos casos, mas especialmente hoje, né? Hoje é dia 18, né? 18 de julho. De julho. Especialmente hoje, por exemplo, para confirmar aquela segunda suspeita de varíola dos macacos. Foi uma correria na redação, assim, porque para saber exatamente, é verdade, não é, aí liga para a Secretaria de Estado da Saúde, liga para a Secretaria Municipal de Saúde, e é diferente de você, eu ouvi falar, rede social. Então, o jornalismo profissional entra aí. Eu acho que ainda é peça fundamental, sim, da sociedade que a gente vive. Tanto é que os veículos de comunicação profissionais, rádio, televisão, jornal, meios digitais, ainda têm, sim, uma grande audiência. Sim, sem dúvida. Não adianta dizer, a televisão está sendo engolida pela internet. Não. No fundo, quando as pessoas querem saber do que se trata, elas vão para a televisão, vão para o rádio. Porque hoje, por incrível que pareça, assim, a gente pensa que não, mas as pessoas realmente buscam informação. Né? O problema é que às vezes elas não buscam nos meios corretos, né? Ou da forma correta, ou os caminhos que elas recebem as informações ali são os caminhos mais tempestuosos, digamos assim, né? Não, e é importante dizer que a gente não está aqui crucificando quem faz trabalho de internet, muito pelo contrário, porque tem grandes profissionais que fazem um trabalho... Eu acho que assim, todo mundo tem o seu espaço. Sim. Né? Todo mundo tem o seu espaço, isso é importante. Mas pode concluir o seu raciocínio. Não, e assim, a gente não está aqui para crucificar nenhum, o que a gente está debatendo é a relação, né, de internet e televisão, ou internet e rádio, meio de comunicação, né, de massa, né, que é o caso de televisão, por exemplo. Mas acho que dá para fazer até mesmo na internet, até mesmo esse jornalismo mais de rede social, algo bem feito, né? Basta ter vontade e, mais que isso, responsabilidade e respeito. Porque às vezes a gente vê umas imagens aí sem blur, né? Sem desfoque. Cara. Aí você imagina só a pessoa, né? A mãe de uma vítima, olhando aquela imagem ali sem um tratamento. Né? O trauma que fica na pessoa. O trauma que fica na pessoa. Às vezes a pessoa está ali em casa, teve um acidente, a pessoa entra e fala, meu Deus, meu filho. Não. Poxa. Né? É preciso ter esse cuidado e essa sensibilidade. Exatamente. Entende? Eu acho que é isso que, assim, lógico que o dia a dia, né, e a experiência de você estar num veículo grande, num veículo sério, te faz você ter essa sensibilidade. Mas a formação jornalística também, a formação acadêmica, ela conduz bastante para isso, né? Apesar de que hoje a gente sabe que o jornalismo ele tem uma certa deficiência, tanto por questões políticas, por questões, né, governamentais, que não dão o determinado valor, né, ao jornalismo como deveriam ter, mas a formação que a gente tem de ética, né, de apuração dos fatos, de leitura, de redação interna ali dentro, ali na academia, é muito importante, né, Will? Não, sem dúvidas. São grandes autores e que estão dizendo ali sobre ética, sobre a apuração verdadeira dos fatos. Porque é difícil da gente acreditar, mas tem pessoas que colocam algo no ar que não passam de factoide, né? Então, é preciso realmente ter cuidado e ter responsabilidade. Essa é a palavra no jornalismo, responsabilidade. Eu me iro completamente, claro que são raríssimas às vezes, mas de vez em quando acontece de um dado ir errado, número passar, algo escapar. Mas o jornalismo ele tem esses pilares, né? Isenção, correção e pluralidade. E a correção faz parte do jornalismo, sem né? Dúvida, então, é normal que aconteçam erros, porque todo mundo que pratica o jornalismo é humano. Sim. Mas é preciso ter essa correção. E tem também toda a questão do envolvimento emocional do momento, da situação, né? Que tudo que está envolvido ali, por mais que você seja imparcial, tenha seriedade, você também é um ser humano que às vezes você está lidando com vítimas, você está lidando com pessoas, com números que afetam também a vida de muitas outras pessoas, né? Nesse caso, até eu quis pegar esse gancho para... A gente pode dizer que você tem... digamos que você começou lá, foi em 2008. Seu primeiro pezinho no jornalismo. Sim. São 14 anos aí, né, de história. O que você lembra assim de impactante na sua história de 14 anos de jornalismo, de reportagem, que ainda está bem presente na sua memória?
São vários casos, né? Mas eu acredito, assim, algo que me marcou muito, né? Foi certa vez que eu tava lá na redação, lá em Umuarama, né? E, assim, eu não vou dizer que a gente se acostuma, a gente nunca se acostuma com situações tristes, situações difíceis, mas é que quando você está começando, parece que a tijolada é maior, né? Então, aí cheguei na cena de um acidente, tinha criança envolvida, então isso tudo sempre mexe muito com a gente, né? Mas um dos fatos mais marcantes, assim, e trágicos que eu posso te dizer foi o fato daqueles 2 garotinhos aqui em Maringá que estavam dentro de casa jogando videogame, e aí entra um cara fugindo de um outro atirador, e aí esse atirador passa no meio da sala disparando, acerta os 2 menininhos, um deles infelizmente ficou, né, com sequelas, e um outro, graças a Deus, conseguiu se salvar, e aí depois se concluiu a execução nos fundos da casa. Então aquilo ali me marcou muito, né? É um fato recente, na época eu estava na RPC, é recente que eu digo há alguns anos, e me marcou muito, porque, poxa, que sociedade é essa que a gente está vivendo, que nem dentro de casa os seus filhos têm segurança, né? Nem dentro da própria casa. Eles não estavam na rua. E mesmo que estivessem, o Estado tem o dever, né? A União tem o dever de garantir a segurança do cidadão, né? Porque a gente paga imposto para isso. E aquilo ali me marcou muito, né? Realmente fato muito triste. São situações assim que, querendo ou não, como você disse, no dia a dia, a gente acaba meio que a gente vai criando uma proteção, né? Tipo uma armadura, que isso aí acaba não que nos deixe mais insensível, mas a gente se precaver de certas informações que vai passar, e a gente tem que passar por isso. Mas agora, um outro lado, uma reportagem que foi emocionante para você, que foi satisfatória, que você fala assim, nossa, eu consegui fazer isso, conseguimos através do nosso trabalho. Você tem algum exemplo, alguma memória legal assim que você fala, poxa vida, isso aqui valeu a pena por tudo que eu já fiz até hoje? Valério, eu sempre digo assim que o jornalismo ele é muito pautado por essa premissa, né, da gente levar uma história ao ar, da gente contar alguma coisa e depois a gente vê um resultado daquilo, né? Já aconteceu sim, já aconteceu N vezes da gente levar uma reportagem, uma rodovia está toda arrebentada, e depois de um tempo a gente vê que ela foi consertada depois da denúncia que a gente fez, né? Em determinado município está sem ambulância, e aí daqui a pouco a gente vê que o pessoal resolve, surge uma ambulância lá. Então tem histórias assim, e isso é muito satisfatório quando isso acontece. A gente fica muito triste quando a gente leva uma história para o ar e a gente não tem uma resposta, mas não a gente, a sociedade, porque nós somos somente um veículo, uma ponte, exatamente, entre quem precisa ser ouvido e quem precisa escutar, né? Que tem a obrigação de escutar. E a gente fica muito feliz quando acontece da escuta funcionar e da pessoa aqui na ponta, das pessoas serem atendidas, né? É triste quando a gente passa alguma coisa e leva para o ar e cobra, e esse lado de cá, que é o poder público, simplesmente ignora. E aí a gente vê que a gente não teve sucesso ali, né? E não tem, até para as pessoas entenderem, né? Não tem como a gente ir lá pegar na gola do gestor público e fazer, você vai fazer! Faz isso. Não, a gente mostra. Aí vai da consciência, vai da responsabilidade para com o cidadão do gestor público. Não, sem dúvida. Ô, Jaca, como está nosso tempo aí, Jaca? Quase uma. Tá fluindo. Legal. Will, bom, já estamos meio encaminhando aí para o nosso encerramento, que eu acho que foi um bate-papo muito legal. A gente pulou uma etapa, a parte principal que eu quero conversar ainda com você sobre a sua vida aqui em Maringá, essa sua história, esse seu momento. Só para voltar um pouquinho nesse clima, naquele clima mais amistoso que a gente estava no começo, que eu sei que a gente pegou uma pedreira um pouquinho no meio do caminho agora.
Como que foi a sua sensação de sair? Né? Lá, apesar que o Umuarama não é uma cidade pequena, já é uma cidade, né, de um porte bem não tanto quanto Maringá, mas já pode-se dizer que é uma cidade grande. Mas como que foi vir para cá e explorar esse mundo e como que foi o seu caminho para chegar até a Rede Massa? Olha, Valério, quando eu cheguei aqui para fazer vestibular, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Foi difícil, eu saí né, isso para fazer o vestibular, mas quando eu saí de fato de Mala e Cuia, lá de Umuarama, vim de ônibus de Expresso Maringá aqui para Maringá. Expresso Maringá. Foi realmente bastante difícil, né? Porque eu tinha e ainda tenho, né, um ciclo de amizade muito consolidado lá em Umuarama, né? Colegas de imprensa, pessoas com quem eu convivia diariamente e amigos, né? De sentar para comer alguma coisa, tomar alguma coisa e conversar e tudo mais. Então foi muito difícil, realmente foi difícil. Eu pensei que eu era um grãozinho de areia, e ainda sou, óbvio, né, no meio do oceano, mas é que agora a gente consegue delimitar o tamanho do mar, que é Maringá, né, digamos assim, né? A gente consegue saber, opa, ali já é uma borda, né? Sim. Então foi bem difícil. Mas assim, depois fui me acostumando com a cidade. Você veio morar sozinho pra cá? Vim morar sozinho. Quando eu cheguei aqui, eu vim morar sozinho, né? Minha família ficou toda em Umuarama, né? E eu vim pra cá sozinho mesmo para fazer faculdade. E aí, lá em Umuarama, né? Contando como que eu cheguei na Rede Massa, lá em Umuarama eu havia trabalhado com a Daísa Kavesky, né? Que havia trabalhado lá como repórter, ela do Tatu, eu do Cidade Urgente. Nós tínhamos sido colegas lá de reportagem. E aí, quando eu cheguei aqui, ela ficou sabendo que eu estava aqui, né? Ela falou, William, você está aqui e tal. Você quer fazer freelance pra gente? A Daísa foi convidada para vir para cá para ser editora-chefe do Maringá Urgente, daquela transição, quando saiu da RTV. Canal 10 para exatamente, para a Rede Massa. E aí eu falei, não, faço freela sim. Então eu fiquei 4 meses aqui, né, parado. Aí depois eu comecei a fazer freela. E aí esse freela virou permanente. Daí eu fiquei no jornalismo policial aqui em Maringá ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos. E aí foi quando a então coordenadora de jornalismo, né, lá em 2013, a Adriana Heller, me convidou para fazer parte da equipe de jornalismo da Rede Massa. E aí foi, né? Eu fiz toda a minha faculdade dentro da Rede Massa, né? Já estava ali, porque normalmente é o contrário, né? Normalmente você começa a fazer a faculdade, aí ali pro 3º, 4º ano que você consegue uma brechinha para fazer uns estágios, você já entrou com a mão na massa. Exatamente, entrei com a mão na massa. Já como repórter e tudo mais, né? Tive a oportunidade de fazer participações na rede e tudo. Tive uma grande professora, Cris Nobai, uma grande professora, editora lá da Rede Massa, né? Cris Nobai é incrível, tá agora na Band, mas uma baita de uma jornalista. E ela me ensinou muito de texto, me ensinou muito de frase de abre, me ensinou muito. Você falando em frase de abre, eu quero confessar para você que nessa época, né, eu era editor de vídeo lá na Rede Massa e eu via você, Fernando Ripoli, Célia Martinez, Salinha, disputando entre si qual era a melhor frase de abre da matéria de cada um. Falei, gente do céu, que ponto que chega, mas pra gente perceber como que é o brilho de quem gosta de fazer o jornalismo, né? Eles ficavam ali discutindo quem faria a melhor frase, chamando uma atenção do outro ali, instigando, criando uma competição de uma certa forma saudável, claro, né, para melhorar cada vez, porque assim, a frase de abre é aquela coisa impactante, né? Só para quem está acompanhando a gente também. Como que seria uma frase de abre, Will? Uma frase de abre é o seguinte, você pega a melhor imagem que você tem na reportagem e você cria uma frase de impacto para abrir a reportagem. Por exemplo, a coisa de 3 semanas eu fiz uma reportagem sobre os IPs, certo, os IPs roxos, né? E aí eu olhei aquela imagem e falei para o cinegrafista, pega uma imagem com a cidade de fundo e aí você faz um foco e mostra a florzinha. Aí eu falei, eu vou dizer o seguinte nessa frase de abre, né? Na cidade tingida de rosa, há um arranjo em cada esquina. Entendeu? Então, essa... na verdade, é quase uma poesia, né? Digamos. Porque assim, lógico que nesse caso aí dos IPs, você
poderia florear um pouquinho mais, Claro, né? claro. Mas, enfim, e é importante, e é interessante, na verdade, a gente vivenciar que o desejo de fazer sempre o melhor, né, vem crescendo, vem aumentando e fica, de uma certa forma, impregnado também no seu trabalho do dia a dia, né? Claro, a gente sempre quer fazer o melhor, né? Não quer fazer... Porque quem é profissional de fato, não importa a área, e que tem aquilo no sangue, tem aquilo como vontade, não quer fazer um serviço meia boca. Sim. Né? A gente vê você aqui, um grande profissional, olha a estrutura que você montou aqui com parceiros e tudo mais, e é algo incrível, impressionante. Por quê? Porque você quer fazer um serviço bem feito, Sim, como está fazendo, entendeu? Com a sua produtora e tudo mais. E quem está, né, em qualquer profissão que seja como médico, seja como dentista, seja como advogado ou qualquer outra profissão, não importa, eu citei algumas, qualquer outra profissão que quer trabalhar de fato, que ama o que faz, vai fazer bem feito. Sem dúvida. Né? Porque o amor pela profissão é o que faz a gente ter fôlego e oxigênio. Todos os dias meu celular desperta 5:30 da manhã. Eu levanto, coloco os pés, né, fora da cama e digo, obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo trabalho, porque a gente tem que ser grato por aquilo que a gente tem, né? Sem dúvida. E quando a gente gosta do que faz, acorda com disposição para aquilo, né? Sem dúvida. Para a gente finalizar, Will, eu costumo fazer uma pergunta aqui pro pessoal que vem, os nossos visitantes. O que você espera daqui 15 anos? Como que você se vê daqui 15 anos? Como que será o Will? Olha, Valério, difícil, hein? Nossa, essa pergunta... Profunda. Essa é difícil, né? Como Ou de você... repente, qual que é o seu planejamento? O que você espera que aconteça até daqui uns 15 anos? Ou onde você quer estar daqui 15 anos? Eu já tenho empreendido em algumas áreas, né? Quero continuar empreendendo, porque acho que isso é muito legal. Descobri aí uma pequena veia empreendedora que tem me... Esse é o assunto que a gente não tocou, né, cara? Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade também. É verdade. E tenho gostado muito, tem sido muito legal assim lidar com negócios e eu quero evoluir na profissão, obviamente, evoluir no empreendedorismo, né? Tenho muitas ideias, né, que para empreender também. E para além disso, né, quero ser pai, quero me tornar um esposo ainda melhor, né, e evoluir como ser humano, né, sempre alicerçado no respeito, na ética e na moralidade. Eu acho que não é falso moralismo, não, é moralidade de verdade, porque quem tem isso de berço, sim, carrega consigo para sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, é isso aí. Acabamos aí mais um papo de hoje. Que papo, viu, Will? Cara, obrigado. Muito legal. Obrigado mesmo por ter aceito esse convite com a gente. E assim, para mim é uma satisfação imensa ter você aqui, porque eu sinto orgulho. E graças a Deus, assim, eu posso dizer que eu já falei isso para você em algumas vezes, espero que você lembre disso. Mas realmente do excelente profissional que você é. Poxa, obrigado. Porque focado, sabe? Lógico que... E o bom é isso, você consegue ter esse jogo de cintura, você consegue passear entre o sério, entre um pouquinho mais alegre, né? Entre o humor. E é uma pessoa completa, realmente um profissional completo nessa área que você realmente se dedicou e se propôs a seguir. E, principalmente, né, tá estampado na sua cara, repórter, né? O jornalismo, assim, tá bem impregnado em você, então a gente não consegue separar o Will do jornalismo. Isso aí, eu particularmente, que tenho uma convivência, né, a mais contigo, aí que a gente pôde conviver um bom tempo de trabalho juntos, pude perceber isso, e que, de certa forma, não menosprezando os outros companheiros de trabalho, não que... são poucas as pessoas que a gente consegue identificar isso. Isso identifico muito em você. Poxa, obrigado. Um profissional que tem um brilho próprio, que tem uma luz própria e principalmente que tem uma motivação, cara, fora do comum. Sabe? Isso é legal. Obrigado. Né? E principalmente isso é o segredo do sucesso, cara. O segredo do sucesso é isso, é você levantar todos os dias de manhã, agradecer a Deus e bora trabalhar, né? Porque para nós, réis mortais, o sucesso não vai vir bater a nossa porta, o dinheiro, a satisfação, enfim. Eu acho que tudo isso depende de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, e que você mostrou isso desde pequeno, que é o que você sempre quis fazer, né? Então isso é
É uma honra poder estar presente aqui. E com certeza, daqui 15 anos, agora eu vou dizer o que eu espero do William Souza daqui 15 anos. Eu espero cada vez mais, né? Você com um crescimento estratosférico aí, realmente na cabeça de rede. Acredito que você tem um futuro brilhante, muito grande pela frente ainda, pelo excelente profissional e principalmente por essa pessoa humilde que você é. Tá Obrigado. Bom? Gente, acabou a rasgação de seda aqui. Chega pra lá. Eu quase que eu tô chorando. Oh, meu Deus do céu. Que nem diz os amigos nossos, bebê. Mas, agradeço de coração mais uma vez. Obrigado, valeu. Valeu mesmo, viu? Tá? Jaca, encerramos, zerou. Então, gente, mais um papo, fica por aqui. Até a próxima semana.